amor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em um vídeo muito legal e o tema do nosso vídeo de hoje é fé. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos adolescentes acabam sofrendo por causa disso. Por causa do quê? Da fé. E é sobre isso que nós vamos conversar. E o tema do nosso vídeo, ele se encontra em Mateus, no seu capítulo 17 e no seu versículo 20, que diz assim: E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para a cola, e há de passar, e nada vos será impossível. Hoje nós vamos falar sobre aquelas coisas que muitas vezes nós adolescentes pedimos e parece que não realizou. E muitas vezes a gente fala, nossa, será que eu não tive fé suficiente? Qual é o meu problema? O que será que eu estou fazendo de errado? É sobre isso que nós vamos conversar. Bom, mas primeiramente, por que será que muitas vezes nós pedimos coisas e isso não se realiza? Bom, você já parou para pensar que muitas vezes o que você pediu talvez não seja o querer do Senhor? Aí você vai falar, nossa, mas eu pedi uma coisa tão simples, vamos dizer assim. Eu pedi um celular. Pedi uma coisa tão simples, por que será que o Senhor não quer me dar? Será que é porque o Senhor tá vendo lá na frente que talvez você ganhe seu celular, mas você vai se perder? Por quê? A dedicação que você tinha com o Senhor antes de ter o celular, agora quando você possa ter o seu celular, você vai perder aquilo. Ou seja, o que antes você gastava seu tempo com o Senhor, agora você vai gastar com o celular. Então, muitas vezes o Senhor não vai te dar algo para que Ele não possa te perder. Ou seja, para que Ele não possa perder a constância que você tem com ele, a intimidade que você tem com ele, porque muitas vezes nós pedimos coisas que acaba tirando a nossa constância, a nossa intimidade do Senhor, porque muitas vezes o que nós pedimos ou o que nós fazemos rouba o foco da nossa vida, que o foco da nossa vida deveria ser Jesus. E muitas vezes nós acabamos frustrados, porque a gente vê muitos adolescentes recebendo, e a gente pensa, nossa, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu faço tudo que agrada o Senhor, mas por que que os meus amigos recebem e eu não? Então guarde isso no seu coração. Sabe aquele ditado que a nossa mãe fala, você não é todo mundo? Então, você realmente não é todo mundo. Às vezes o que o Senhor deu para aquela pessoa é algo que talvez você pode estar pedindo a mesma coisa, mas você não pode ter. Mas não fique triste, pensa que o Senhor pode estar te poupando de algo, o Senhor pode estar te poupando de você perder a sua intimidade com o Senhor por causa de escolha sua. Então não fique triste, não fique frustrado, mas pensa por esse lado. Mas também vale lembrar que muitas vezes o que nós pedimos ainda não está no tempo determinado pelo Senhor. Ou seja, ainda não está na hora da gente receber. Então às vezes o problema não é que o Senhor não vai te dar aquilo, é porque talvez ainda não esteja no tempo determinado do Senhor te dar aquilo. Lá em Gênesis, a palavra vai dizer que Isaac, ele queria muito ser pai, porém, Rebeca, ela era estéril. Então, Isaac orou, orou muito. A Bíblia fala que ele orou instantaneamente, ou seja, ele orou sem parar. E na hora certa, o Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca gerou. E ela ainda teve gêmeos. Então, tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Então, não fique preocupado, não fique triste, angustiado, porque às vezes ainda você não recebeu o que você pede. Mas olha o que a palavra diz. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Um grão de mostarda, ele é desse tamanhozinho assim, quase que não dá nem de ver. Ele é muito pequenininho. Então, olha o que a palavra diz. Se você tiver fé como um grão de mostarda, sabe o que é um grão de mostarda? Pequenininho, olha que grandes coisas você vai fazer. Então, às vezes pode ser ou porque não é permissão do Senhor, ou porque não está no tempo, na hora de você receber aquilo, ou você não tem fé. E como assim você não tem fé? Às vezes você não consegue trabalhar a sua fé, sabe? Muitas pessoas têm dificuldade de ter fé. E isso é normal, mas é algo que nós precisamos melhorar, nós precisamos buscar ter fé. Porque é algo que não deve acontecer na nossa vida, porque nós que somos cristãos, nós vivemos muito pela fé.
As pessoas que geralmente estão no mundo, elas vão lá e fazem, e muitas vezes elas se machucam porque elas não perguntaram pro Senhor se o Senhor estava no negócio. Elas foram lá e fizeram, mas não, nós cristãos, nós vivemos na fé, ou seja, nós perguntamos pelo Senhor, a gente faz o que é do agrado do Senhor. Muitas vezes, e o que é o certo que todo adolescente deveria fazer é: Senhor, eu quero muito fazer isso, mas será que o Senhor tá no negócio? Será que isso não vai me atrapalhar? Será que isso lá na frente não vai trazer algo ruim pra minha vida? Alguma atitude ruim que eu estou fazendo? Nós temos sempre que pensar, sempre pedir permissão pro Senhor as coisas que a gente vai fazer. Por isso que eu falo que muitas vezes nós cristãos vivemos pela fé. Ou seja, o que para muitos é impossível, porque olha o que a palavra fala. E nada vos será impossível, porque para Deus nada é impossível. Então você tem que ter um pouquinho assim de fé. Porque muitas vezes, para as pessoas lá do mundo, o que a gente está pedindo pode ser algo impossível. Mas se a gente tiver fé como um grãozinho de mostarda, pode ter certeza, só basta você trabalhar a sua fé. Na hora certa, o Senhor vai te responder. Mas se Ele não te responder, lembre, às vezes não tá na hora certa. Às vezes aquilo que você tá pedindo não é pra você. Então não se frustre. O que o Senhor tem para nós é grandes coisas, são coisas maravilhosas. Então não se preocupe. Às vezes você não entende que isso pode te atrapalhar agora. Mas lá na frente, quando o Senhor estiver trabalhando na sua vida, você vai ver: nossa, se eu tivesse recebido isso agora, isso teria roubado o meu foco do Senhor. Então pense nisso. Converse com o Senhor e fala: Senhor, eu já entendi, talvez não tá na hora de eu receber isso, porque eu ainda não tô preparada, eu não tô com uma maturidade suficiente, eu sou só um adolescente, né? Isso é muito pra frente, ainda não tá na hora de eu receber. Então, não fique frustrado, não fique frustrada, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E lembre, para Deus nada é impossível. Então, se não aconteceu ainda, tenha fé que vai acontecer. Basta você ter fé. Mas lembre de perguntar para o Senhor antes: Senhor, você está no negócio? E quando o Senhor falar com você, vá com tudo, porque se o Senhor já falou, já está confirmado. E lembre, para Deus nada é impossível. Basta você ter fé como um grãozinho de mostarda. E que o Senhor possa ter falado poderosamente sobre os seus corações, amém? E lembre, para Deus nada é impossível.